eu tô aqui com o meu... Calma, eu esqueci o nome. Tô tão nervosa que eu esqueci o nome desse treco. Tô aqui com a minha touca. Como o vídeo anterior também era um assunto sério, né? Continuação, digamos. Eu trouxe minha touquinha e o cenário é diferente pra vocês acompanharem o pôr do sol esquecendo da minha cara. Ai, eu tô muito nervosa, gente. Então... Ó, já dá o seu like, já deixa o seu comentário aí pra me incentivar, porque não tá sendo fácil esses assuntos que eu tô falando agora, hein? Meio pesado. Se você ainda não viu o último vídeo, dá uma assistida lá, porque já vai te ajudar a entender algumas coisas desse vídeo, tá bom? Mas pra quem já viu, você já deve estar esperando a parte 2, que é esse vídeo aqui, sobre a minha vida, sobre um pouco mais detalhado de como foi esse agir de Deus na minha vida, como eu de fato me converti e consegui superar muita coisa na minha vida. Vamos lá! Isso aí, eu tô fazendo esses vídeos pra vocês porque eu acho muito importante a gente sempre compartilhar o que Deus faz na nossa vida. E eu gosto de vir aqui e falar coisas que realmente vão ajudar vocês, sabem? E eu creio sim que o testemunho é uma das formas que a gente pode usar pra falar e mostrar como o nosso Deus é vivo e é poderoso na nossa vida. Bom, no último vídeo eu falei um pouco sobre uma coisa que eu sofri e como a Bíblia me ajudou a superar. Hoje eu vou explicar como eu me tornei cristã, como eu cheguei à Bíblia, como eu cheguei à conclusão de que Deus e a Bíblia poderiam me ajudar nessa situação. E não só nessa, mas como várias outras que eu vou contar aqui. Desde que eu me entendo por gente, eu vou na igreja todo final de semana. Eu só me converti de fato, só entreguei minha vida a Cristo de verdade depois de 18 anos. Então, para alguns que estão vendo esse vídeo, pode achar um pouco estranho se me conheceram antes, mas nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra vocês. Bom, pra quem não sabe, um fato que eu preciso falar aqui, que é uma das formas que eu vejo, que eu enxergo, que Deus me salvou e me escolheu muito antes de eu ter noção de alguma coisa, é que eu fui adotada pelos meus pais. Eles me adotaram quando eu ainda era um bebê, e o mais incrível sobre esse fato é que exatamente 9 meses antes de eu chegar, meu pai começou a orar e anotou lá no caderno de oração dele que eles queriam mais uma filha. Então, além de ser adotada, já ser uma bênção, já mostrar o amor e cuidado de Deus por mim, eu tenho como prova que eu fui planejada, que era plano de Deus eu estar com minha família e estar aqui hoje. Então, os meus pais já eram cristãos, então eu cresci ouvindo da Bíblia, aprendendo sobre igreja, Deus e tudo mais. E até os meus 10 anos eu meio que vivia numa bolha, sabe? E eu gostava muito disso, porque era igreja, meus amigos eram da igreja, minha escola também tinha ensino religioso, tinha culto, tinha devocional. Então pra mim era muito fácil e super cômodo ser uma boa menina, sabe? Tentar de fato viver tudo certinho. E desde aquela época, dessa minha bolha, eu já conheci o Seminário Palavra da Vida. E eu tinha desde pequena o desejo, eu e meus pais, de que um dia eu fosse estudar esse 1 ano, eu dedicasse esse 1 ano da minha vida aprendendo mais sobre a Bíblia e estudando de fato mais profundamente a Bíblia antes de ir pra faculdade. Mas tudo mudou quando eu mudei de escola. Eu fui pra uma escola que oferecia um estudo melhor, porque um dos meus sonhos também era ser médica. E lá não tinha nada disso, sabe? Eu saí da bolha. E na verdade eu me tornei a estranha por tentar ser uma boa menina, por ser a santinha, sabe? E aquilo começou a me incomodar muito, porque hoje eu enxergo isso, né? Eu vejo que eu já tinha um problema com temor a homens. Hoje, graças a Deus, eu tô muito melhor com relação a isso. Mas pra mim, naquela época, eu vejo que eu tinha muita dificuldade com relação a isso, sabe? E infelizmente, a minha resposta a essa situação foi tentar me adaptar. Pra não ser excluída, eu tentei me conformar, sabe? Mas mesmo não fazendo nada de muito errado, eu vi que algumas coisas já começaram a me chamar a atenção. E nessa mesma época que eu comecei a lidar com essas coisas, foi quando aconteceu o episódio do vídeo anterior, que foi o abuso. E aquilo mudou a minha vida. Eu sempre fui uma criança muito alegre, muito palhaça, sabe? Muito esperta, assim. E quem me conhece sabe desse meu lado, assim, às vezes eu sou meio palhaça. Mas quando aquilo aconteceu, deu, assim, um change completo na minha vida. Porque eu chorava todas as noites escondido, praticamente. Eu comecei a lutar com a depressão, comecei a lutar com
coisa dentro de mim que eu não entendia, sabe? Porque eu não tinha entendido o que tinha acontecido comigo. E eu não tive coragem de contar pros meus pais. O que meus pais viram foi só essa mudança repentina, né? De como eu era, né? E eles me levaram pro médico e eu comecei a tomar medicação pra me ajudar na depressão. Mas dentro de mim eu sempre me sentia culpada, sempre me sentia suja. Eu achava que meus pais não me amavam ou que de certa forma eu não merecia o amor deles. Então, de fato, o que aconteceu comigo mudou muito a minha vida, sabe? Eu vejo que é um marco. Eu era uma criança normal, super feliz, super palhaça até um ponto, e aí aconteceu o abuso, eu mudei e comecei a enfrentar muita coisa. E tudo isso que me mudou afetou demais meu relacionamento em casa, com os meus pais, com a minha família. Porque eles não entendiam, eles só viam como eu tava chata, né, por fora e rebelde, mas eles não sabiam de nada que tava acontecendo e eu não falava, e eu só me excluía, e eu só respondia, enfim. Aí eu comecei a lidar com essas coisas em casa também. E outra coisa que eu reparei que mudou também, meus pais também podem falar e confirmar isso, foi que eu comecei a querer usar roupas que mostrassem mais o meu corpo, sabe? Corpo que eu nem tinha na época, né? E aflorou também um desejo em mim de ter um namorado, ou de, sabe, gostar de garotos, de ser amada. Algo também que eu acho que foi despertado muito cedo, sabe? Tipo, eu tinha 11 anos, cara. Além de tudo isso, outra questão que foi afetada em mim foi a questão da vaidade. Eu comecei a me preocupar muito com a aparência. E eu, ainda mais que eu tava naquela fase de patinho feio, sabe, da puberdade, eu era super vaidosa, assim, super ao extremo. Muito insatisfeita quando eu me olhava no espelho, sabe? E eu sempre tentava mudar a forma que eu me olhava, a forma como eu aparentava. E aí foi, nessa época, assim, mais ou menos, foi quando eu descobri a maquiagem, né? Mas isso talvez fique para outro vídeo, que eu explico como eu conheci a maquiagem, porque eu comecei a gostar, e como, na verdade, quando eu me converti, essa paixão pela maquiagem continua, mas mudou o foco. Em todas essas lutas que eu tava tendo na minha adolescência, por vezes eu tentava me firmar em Deus, eu tentava voltar pra Deus, né, pedir ajuda. E eu sabia que eu queria muito voltar a ser a menina que eu era. E eu entendia, assim, o plano da salvação. Se você me perguntar naquela época se eu era salva, eu ia te responder que sim, porque eu sabia de cor o que era a salvação. Então, naquela época, sim, eu me batizei, mas eu continuei a lutar com isso. E pra falar a verdade, eu não me lembro de uma vez sequer que eu tenha sido bem sucedida nessas lutas. E eu não entendia o porquê. Aos 15 anos eu tive um namorado e durou 2 anos e meio. E por mais que tenha sido um relacionamento um pouco complicado, ele era meu ponto seguro, assim, sabe? Quando eu tinha depressão mais forte, assim, quando eu tava pior, ele me ajudava bastante. Então quando eu terminei eu fiquei revoltada, porque eu me vi muito sozinha. Porque como eu também não era sincera com os meus pais do porquê a gente tava terminando, meus pais não entendiam, porque pra quem via de fora, a gente era muito o casal perfeito, assim, sabe? Então, pros meus pais aceitarem o término também foi muito difícil, e isso acabou afastando ainda mais a gente. E no mesmo tempo eu tava mudando de igreja, então eu acabei me afastando das amizades também dessa outra igreja. Então eu me vi muito sozinha, e se eu tava revoltada com a situação, naquele momento eu fiquei revoltada com Deus também. Porque aos meus olhos, eu tinha tentado ser uma boa menina todo esse tempo. Se tava dando errado, não era culpa minha, era porque Deus estava permitindo e eu fiquei muito revoltada. Então naquela época foi quando eu decidi dar vazão a todos os sentimentos, a todos os desejos que um dia foram despertados em mim, mais nova. E aí foi quando eu experimentei muita coisa que eu jamais imaginaria que eu experimentaria. Por algumas vezes eu até tentei parar, tentei mudar, né, falar assim, meu Deus, pra onde eu tô indo? Mas era muito mais forte do que eu não conseguia, e eu me afundava cada vez mais e queria cada vez mais. Então eu tentava parar, mas eu não tinha forças, voltava a querer beber, voltava a querer sair, a ficar, a querer a atenção dos rapazes. Eu tava naquela vibe que, já que minha vida amorosa não tá dando certo, eu vou focar na minha vida profissional. Então eu tava no 3º ano, eu queria medicina ainda, né, ou odontologia, então eu queria focar nessa área. Além de querer ser bem-sucedida, porque eu sempre amei muito essa parte do corpo humano, né? Mas Deus, com a sua sabedoria, não queria que eu fosse pra faculdade daquele jeito, porque Ele sabia que se eu fosse, eu ia me perder mais ainda. Ele colocou no coração dos meus pais aquele desejo que a gente tinha de eu ir pro seminário.
E como eles não desistiam dessa ideia, e eu ainda acreditava em Deus, por mais que eu não estivesse de fato firme em Deus, eu acreditava em Deus e eu conhecia os princípios bíblicos de submissão aos pais. Eu falei, ok, eu vou, mas porque vocês querem. Mas, porém, eu comecei a dar algumas festas de despedida antes de ir, porque eu sabia que eu ia sentir falta, né, dessas coisas. Ou eu ia voltar totalmente mudada e aí eu não iria mais poder fazer as coisas que eu tava fazendo, ou eu ia voltar com muita saudade daquilo que eu tava fazendo. Então eu falei, quer saber, eu vou aproveitar antes de ir e vou bagaçar de novo. O problema foi que algumas dessas despedidas foram muito pesadas e me trouxeram muitas consequências. E quando eu cheguei no seminário, foi quando Deus começou a me puxar pela orelha. Porque aquele contato intenso com a palavra de Deus todos os dias mexeu muito comigo e falou muito comigo. Ele me mostrou que eu estava longe de entender que eu era uma pecadora, de fato, sabe? Que eu precisava de um Salvador. E teve um versículo que me marcou muito, que eu usei ele como base, foi Provérbios 28:13. Aquele que esconde seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e o abandona encontra misericórdia. Isso foi muito decisivo na minha vida, sabe? Deus me quebrantou muito naquele ano, de tal maneira que eu decidi que eu entregaria sim a minha vida a Cristo como meu Salvador, porque aí eu entendi que eu era muito pecadora e que eu não tinha nada de bom dentro de mim que pudesse me salvar, e decidi aceitar Ele como Senhor da minha vida, ou seja, que eu ia seguir Ele, que eu ia entregar minha vida a Ele mesmo que doesse, algo que eu nunca tinha decidido antes. E com tudo isso, com essas decisões que eu tomei, com essas coisas que Deus falou comigo, eu comecei a orar pedindo a Deus preparar o momento que eu fosse confessar para os meus pais e para o meu pastor. Mas no meio desse caminho, uma situação causou uma depressão fortíssima em mim, de um jeito que eu nunca tinha ficado, fiquei muito mal. E Deus fez com que esse momento de contar, confessar, chegasse. E pra mim foi muito... Eu lembro da minha sensação no dia que eu contei, quando meu líder do seminário me ofereceu ajuda, falou que colocaria alguém pra me discipular, pra caminhar junto comigo. Aquilo foi algo, tipo, que me deu muito alívio, sabe? Tipo, poxa, agora eu não tô sozinha, vai ter alguém pra me ajudar, vai ter alguém pra cuidar de mim. E quando eu contei pros meus pais, eles me falaram, filha, a gente tá muito triste, porque por muitas vezes você escolheu pecar, por muitas vezes outros pecaram contra você, mas a gente tá mais triste ainda porque você sofreu e passou por tudo isso sozinha. Sabe, aquilo tirou um peso dentro de mim que eu nunca mais tive depressão como eu tinha antes, sabe? Continuo tratando, continuo lidando, mas aquele peso, sabe, que você não consegue enxergar a saída, nunca mais eu tive ele, sabe? E eu creio sim, porque foi que eu confessei aqueles anos que eu não tinha falado nada pros meus pais, sabe? Aqueles anos de silêncio. Então, de fato, quando a Bíblia fala que confessar, cara, é algo que transforma a sua vida. Porém, como nem tudo são flores, confessar também me trouxe dores. Não foi só mil maravilhas. Mas quando eu confessei, quando eu tomei a decisão que sim, eu teria que confessar, eu sabia que isso aconteceria, eu sabia que seria doloroso. Deus me disciplinou, Ele usou a dor para minha correção, mas aquilo me fez ter certeza que eu estava decidida a mudar. Porque se eu não tivesse, eu não teria contado tudo, eu teria omitido algumas coisas para que as minhas consequências fossem menores, a disciplina fosse mais leve. Mas não, eu tinha decidido que não importa o quanto fosse doer, eu continuaria seguindo a Cristo. Então 2018, 2019 foram, acho que, assim, os anos mais difíceis da minha vida. Foi muito doloroso, mas foram os que mais valeram a pena, porque foi quando eu entreguei a minha vida de fato a Deus. Eu deixei a minha vida nas mãos do meu Criador e permiti com que Ele trabalhasse na minha vida. Permiti com que Ele cuidasse de mim. Mesmo que por várias vezes eu não entendia por que estava doendo tanto. Hoje eu consigo enxergar e ver os bons frutos que isso me trouxe. Eu vejo que tudo isso que eu sofri e vivi me fez me tornar mais dependente de Deus e tudo me levou mais para perto dele. E algo que fez muita diferença foi que eu consegui encontrar abrigo de fato na presença do meu pai, que era algo que antes não tinha. Eu não tinha um relacionamento com Deus. E depois que eu encontrei, que eu vi que Deus era um Deus vivo e que eu podia me relacionar com Ele, e eu encontrei esse abrigo nos braços dele, foi algo que também mudou muito a minha vida
e me deu forças para passar por tudo isso. Me deu forças para eu vou mudar, eu vou entregar minha vida a Cristo, mesmo que doa. Então, se você me conheceu antes de 2020, pode ter certeza que a Bárbara que você conheceu não é mais a mesma. E eu te apresento a Bárbara de hoje, porque ela não é nada igual a da que você conheceu antes. Gente, esse foi um resumão da minha história, de como eu entreguei a minha vida a Cristo. Como vocês podem ver, não sou exemplo, mas eu queria falar de algo muito importante, que é Deus. Como Deus transformou a minha vida. Como Ele me resgatou, sabe? Não quis dar muitos detalhes aqui, porque eu acho que não vem ao caso. Eu queria realmente mostrar como foi o processo dessa transformação que Deus fez em mim, de como Ele me resgatou, como Ele abriu meus olhos, né? E que realmente tudo coopera. Mesmo as dores, mesmo tudo que Ele permite na nossa vida, coopera para que nós sejamos transformadas à imagem de Cristo. Fica com Deus, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Até a próxima!